galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com meu amigo Léo Pinheiro, recebendo uma super convidada, Mari. Muito obrigado por ter vindo aí, aceitado o nosso convite para bater papo com a gente. A Mariana Ananias é presidente da Campinas Tech e cofundadora da Velis CRM. Ela tem uma história incrível de empreendedorismo aí para compartilhar com a gente e muito conteúdo. Mari, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, querida. Prazer te receber. Por onde a gente começa? Obrigada pelo convite. Não, eu queria começar só falando do PQP, eu adorei. Que legal. Eu acho que é o termo, né? Não, foi legal. Eu acho que é o termo que eu mais uso para comemorar as coisas. Tem eu tudo sempre a ver escrevo com empreendedorismo. Mas não pode falar um palavrão, pode, né? Só porque... acho que pode. É que a gente fala PQP, é performa que pode. Performa que pode. Tudo a ver com empreendedorismo. Tudo a ver. Tá, toda hora. Mari, vou começar pelo final. Né? Tá. Fala um pouquinho pra gente da Velis. Da experiência com a Velis. Esse é o final. Depois a gente vai voltando. Vamos fazer um Benjamin Button. Tá ótimo. Bom, a Velis é um CRM focado em indústria e distribuição, né? No segmento chama-se também de força de vendas. E ele atende toda a área comercial, tanto de planejamento de vendas, indicadores e para esse segmento. Vendedores externos, vendedores internos, cuida dos clientes. Eu sou, né, vendedora da área comercial. Então é isso que a Velis faz. Vendedora pitbull, gente. É vendedora, entendeu? E vende mesmo. Legal. E como foi seu envolvimento com o empreendedorismo? Como começou tudo Quando isso? Quando você não se envolveu com o empreendedorismo, vou tentar trocar um pouquinho, porque acho que não tem outro capítulo. Sabe que eu acho que eu nasci querendo empreender sem saber que era esse nome, né? Eu tenho essa mesma sensação. Porque eu empreendi tarde. Né? Eu empreendi tarde. Eu fui ter empresa com 33 anos. É porque a gente tem poucas oportunidades para entender que é possível antes, eu acho também, né? A gente não tá no Vale do Silício. É que te veio do mundo que era assim, não, você tem que estudar, pegar um emprego numa grande empresa, ser diretor, e aí você vai ser sucesso. É muito cultural mesmo. Bem sucedido. E eu acho que eu errei muito pelo mesmo motivo. Mesmo tendo tentado antes, eu errei, vacilei, podia ter performado melhor e antes se tivesse uma cultura que apoiasse nisso, né? Isso hoje acho que é mais forte do que quando a gente começou, talvez. Mas eu comecei a empreender. Sabe uma coisa que eu empreender? Eu vendia pedras da rua para os meus vizinhos. Eu queria vender tudo. Caramba! É gelo para esquimó. Sensacional. Então era um treinamento ali que inconsciente eu fazia. Mari, parece loucura. Uma brincadeira, mas para mim hoje mostra já traço da sua personalidade. Exatamente. Eu já gostava. Então eu pequenininha com 11 anos eu vendia Natura, Avon, bijuteria, ia na Tomás Alves aqui no centro de Campinas, comprava miçanguinha, vendia na escola. Então eu gostava disso. Gostava de colocar gente para trabalhar para mim, de liderar. Então era uma coisa que me dava prazer. E meu pai é vendedor, um vendedor muito bom, inclusive, hoje trabalha comigo. E eu lembro de ir com ele no trabalho e vê-lo falando com as pessoas e falar, gente, sabe aquela persuasão, todo mundo encantado, quando ele se apresentava, falava, e eu falava, um dia eu quero ser assim também. Então, o papai vai ver esse capítulo e falar, coraçõezinho, seu papai. Mas era uma inspiração mesmo. Até hoje na verdade, né? Hoje a gente trabalha juntos e se apoia muito. Ele tá na Velis com você? Ele tá na Velis comigo. Ele cuida hoje, né? Como eu não consigo ficar diretamente no comercial mais, né? Ele cuida de toda a parte comercial. Hoje eu tô um pouco mais estratégica, mas ele cuida e cuida muito bem, assim. Tem muita aí você começou a trabalhar, mas não empreendendo. O teu primeiro negócio já foi teu primeiro emprego já foi um empreendimento? Não foi. Não. Comecei trabalhando no banco. Eu estagiei no banco, estudei numa escola que formava muito para isso, né? Estudei na Fundação Bradesco, então tem muito esse caminho para ir para o banco e tal. Então, comecei trabalhando no banco e foi uma escola legal também, né? Porque você aprende muito disciplina, você aprende a entregar com a questão de hierarquia, tanto para o que eu concordo ou não importa isso agora, mas aprendi. Então, foi uma escola legal.
Depois disso... A nossa visão sobre hierarquia mudou ao longo do tempo. Né? Tipo, eu tenho uma opinião super formada sobre hierarquia. Hierarquia, para mim, serve para atrapalhar a comunicação. Só. Não vejo outra função no ambiente de negócios. Estou falando puramente no ambiente de negócios. Não sei, por exemplo, na guerra, eu não sei se a hierarquia funciona. Verdade, Então, por isso que eu estou deixando bem claro Nunca que é no pensei no ambiente extremo, de negócio. né? Exato. Né? Eu estou falando no ambiente de negócio, inovação, empreendedorismo, hierarquia. Você bloqueia a criatividade, você bloqueia tudo, né? Eu concordo. Né? Você cria, para mim, você cria espaços que você não precisava criar. É que você começa a partir de um princípio que uma pessoa é melhor que a outra. Isso. Aí pronto, acabou. Isso. Game over. E eu acho que meu ponto, meu mindset caraca, Léo, eu acho que você resumiu. Pra mim é todo mundo igual. Então, quando você cria hierarquia, fala assim, puto, o Léo é melhor que o Léo. E esse Léo é melhor que a Mari, e a Mari é melhor que... E aí como que eu falo pra quem que é maior que eu? Pô, o cara é maior que eu, como é que eu vou falar com ele? Pra mim, só serve pra atrapalhar a comunicação, bloquear. Então, a gente tem uma visão de hierarquia hoje completamente diferente do passado, né? No passado, era bonito. A gente aprendia. Você queria chegar lá, né? Você queria chegar lá. Tinha o senso de progressão. É porque eu acho que é misturado a questão de tempo de experiência com o mandar, né? Com o sobrepor a opinião, é diferente. Existe um nível de maturidade, tanto de conhecimento, né? No ambiente que você tá, ou de conhecimento amplo mesmo, né? Porque eu posso vou trazer até para o ambiente de desenvolvimento. Posso ser um desenvolvedor sênior numa stack específica e em dado momento eu ter que começar do zero em outra. Não significa que eu não tenho experiência, né, de carreira, que eu não sei lidar com problemas, sabe, que a gente adquire com o tempo, mas naquilo eu tenho que começar do zero. Eu acho que até isso antes, na questão hierárquica, era dar um passo para trás e perder, né? E hoje as pessoas não se permitiam, né? Não se permitiam. Eles se permitiam. Não, vou voltar para trás? Não posso. Exato. E hoje, assim, a transição de carreira, o recomeçar, está começando a ser visto como uma coisa positiva, né? E eu vou até trazer um ponto que eu acho que é para o feminismo mesmo. Porque as mulheres tinham que... Já era mais difícil, né? A gente conseguir chegar em algum lugar por vários motivos, né? Tem a questão de conciliar com família, até 1960, que não é muito tempo, de poder trabalhar, né? Então, é curto. Se for ver, 1960 é pouco tempo, mas não podia trabalhar. Então, quando você chegava lá, você alcançava alguma coisa, você tem que fazer uma transição de carreira, você começar... Você tá louca. Eu não vou começar de novo, né? Não dá. Então, hoje tem esse acolhimento melhor do mercado, acho que da sociedade mesmo, para essas coisas. Isso é legal, né, da gente falar, porque isso pode acontecer comigo em algum momento. Posso falar, cara, eu não quero mais empreender, cansei, né? Não é o caso, mas pode. E tem que estar tudo bem, né? A gente tem que entender que não é falha. Conhecendo um pouco da sua personalidade, eu acho difícil isso acontecer. Mas quem sabe, né? Agora você por um curto espaço de tempo. Tipo, vou parar de empreender. Pronto, passou. Passou. Eu hoje eu acho que eu assino. Tipo assim, eu não tenho a menor chance de eu não empreender. Do tipo assim... a gente tem a performance, a gente gosta tanto de empreender que agora a gente tem um braço para isso. A gente vai fazer isso multiplicado. Tipo assim, eu não vejo, já falei isso algumas vezes, o empreendedorismo mudou minha vida, né? De verdade, mudou minha vida mesmo. Né? E eu acredito que pode mudar a vida de um monte de gente. Né? Eu acho que a minha conexão, acho que o legado que a gente quer deixar para o empreendedorismo, né? Quando o Léo fez o salto de fé dele de vir para... Saltar do corp e depois saltar de onde eu estava para estar aqui. Parte é que a gente quer construir esse legado de ajudar outras pessoas a empreender. Né? Eu quero tentar ser para outras pessoas quem eu não tive quando eu estava começando a empreender. Como eu queria ter alguém que eu pudesse conversar, trocar uma ideia, o caminho é por aqui, o caminho é por ali. Porque esse é o verdadeiro compromisso com o empreendedorismo. E não só chegar sozinho em algum lugar. Né? Eu quero ajudar outras pessoas a chegar. Então, a ideia do podcast, a ideia do braço de Corporate Innovation, os investimentos que a gente fez em outras startups, é óbvio que eu invisto com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu não vou... Não é franciscano, Exato, né? não vou... A gente não é filantrópico. Exatamente. A gente gosta não é uma de dinheiro, gente. filantrópica. Não, e eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu detesto aquela cultura
da pobreza, sabe? Tipo assim, eu gosto de celebrar minhas vitórias, né? Mas no início da vida da Performa, eu senti isso. O empreendedorismo ser algo muito solitário. Você tá muito por você mesmo e eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu não sei se eu estou tomando as melhores decisões. E muito provavelmente eu não tomei várias boas decisões. Né? Ou perdeu tempo por ter ido por um caminho que você eu poderia, por exemplo, na época, ter a Mari Ananias, que eu ia falar, Mari, vamos tomar um café? Porque só de você falar com um problema com outra pessoa que também empreende, no mínimo, você pode não ter a minha resposta, mas é mais um para pensar junto. E ver o problema de fora te traz uma perspectiva de outra forma, né? Por isso que eu tô falando, hoje eu posso cravar, eu não me vejo sem empreender. Léo, o cenário de empreender, para mim, também é muito forte, porque isso é o que eu amo fazer. É onde eu tô num lugar que eu amo estar. Mas a gente tá fazendo a linha do tempo ao contrário, né? Mas num dado momento, depois que eu saí do banco, eu montei a EAD Soluções, que era, na época, 2006, mais ou menos, era uma plataforma de e-learning, né? Então... em 2006 você já estava empreendendo, eu não. 2006. E ninguém acreditava nisso, porque ainda tinha, parece pouco tempo, mas era ainda um preconceito muito grande. Aí entendi que treinamentos para corporativo funcionava melhor do que na educação mesmo, sabe? Então, tinha isso. Eu tinha trabalhado antes disso numa universidade aqui em Campinas, que foi onde eu comecei a ter essa... Contato com educação. Com educação e ter essa visão de que faria sentido. Exato. Então, era eu e uma sócia, a Luciana, então a gente começou a ir para treinamentos corporativos. Isso foi legal, a gente vendeu para grandes empresas e tal. E aí, essa questão da solidão e não saber como fazer uma empresa estruturar, porque eu me sentia imatura nesse momento, foi muito forte, né? Possivelmente outra pessoa poderia não ter essa dificuldade ou ter maior, enfim. Mas para mim foi isso, para nós, né? E aí que eu falei, eu vou dar um passo atrás e eu vou trabalhar em alguma empresa, eu vou aprender dentro de uma empresa. Foi quando eu tive contato com software. Legal. Então, quando você falou, eu não me enxergo, né, não fazendo outra coisa, quando a gente está numa posição que você vê que a empresa de fato está caminhando bem, você consegue afirmar isso. Mas eu acho que é legal a gente frisar aqui que pode ter pessoas ouvindo que está numa situação que não está segura disso. E está tudo bem também. Muito bom ponto. Você dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Eu tenho que aprender. Porque não é um fracasso uma empresa não dar certo. É um aprendizado. Tem muita mulher empreendendo por necessidade. Isso é complicado mesmo. Que aí quebra e faz dívida e aí não tem apoio e aí é um auê, né? Empreendendo como eu empreendo hoje, tecnologia, são 4,7% das mulheres. Só? 4,7% das startups são fundadas por mulheres. Tá. É baixíssimo. Desses 4,7%, 0,04% consegue investimento. 0,04% consegue investimento. 0,04 de 4,7. Nossa. É muito pouco. É muito pouco. E tem essa pesquisa que eu estou falando é da Distrito, né? Atualizada em julho do ano passado. Não tem o número de novas atualizações. Esse número está crescendo, a gente já sabe que está. Mas não significa que tem poucas mulheres empreendendo. Não significa. Tem muitas mulheres empreendendo por necessidade, né? Enfim, nem precisa escorrer disso aqui, isso é bem claro já. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse papel social que nós empreendedores que já conseguimos devolver minimamente para a sociedade alguma coisa, seja em conhecimento, seja no que for, isso tem que ser visto como uma preocupação, porque nós somos metade praticamente, quase metade. Imagina a economia com metade empreendendo, nos dois gêneros, assim. É um boom. Potencializa demais. Até porque as mulheres têm o papel de formação dentro de casa.
Hoje ainda é mais forte o feminino nessa formação. Sim. Então, vocês, por exemplo, homens, eu tenho 3 filhos homens. A partir do momento que eu consigo falar para ele que ele é capaz... É muito homem dentro de casa, né? Imagina ele conseguir enxergar, não só no pai, mas em mim também, essa capacidade que ele tem de empreender, a possibilidade de empreender, porque ele tem o exemplo, porque ele sabe que eu poder trazer isso também. A gente tem não só para as mulheres, para a sociedade toda. Na casa da Bari, esses meninos vão virar um monstro. Né? Eu já quero investir. Dá pra começar a investir? Começar a investir já agora. Já dá pra começar, porque o pai a mãe é... Cara, eu vou investir já nessas crianças. Não, o mais velho é. Terrível. Legal. E aí, então, existe um papel social muito forte que a gente tem que pensar nessa roda, que se a gente consegue enxergar isso, prever melhorias para esse cenário, a gente tem um país muito melhor. Sim. Bom, você sabe, a Performa, tudo que eu posso, eu me engajo de evento para apoiar empreendedorismo, apoiar empreendedor. Estou sempre aberto para trocar ideia. O pessoal me chama no LinkedIn, direto eu respondo. Não, vamos lá, vamos tirar dúvida. Ontem a gente recebeu, acho que duas startups. Na quarta, mais uma. A gente procura devolver muito. De novo, quero frisar para ninguém falar assim, é bonito. Não, eu faço isso para ganhar dinheiro. Mas também tem um caráter muito importante de eu devolver um pouco do conhecimento acumulado nosso, né? E nunca... Não é, eu falo, a Performa nunca é uma história de uma pessoa só. A Performa é uma história de um monte de gente, né? Hoje... a gente tem uma equipe super privilegiada, né? E eu coloco o cérebro dessa galera toda à disposição do empreendedorismo, né? Do tipo assim, quem quiser ir na Performa, falar sobre empreendedorismo, pegar dica, como a gente fez, como a gente não fez, de novo, eu não posso garantir... Por favor. Não, por favor, né? LinkedIn, vai lá, acho que é a ferramenta mais rápida. Chama a gente lá no LinkedIn, mas é aquela, eu posso não ter todas as... Aliás, eu não vou ter todas as respostas, mas eu me comprometo a pensar junto. Ou pelo menos buscar quem tenha, né? A conectar com Marianas da vida que também vão ajudar a gente a correr atrás de informação. Mari, você trouxe um ponto aí, que é essa questão do empreendedorismo por necessidade, né? Esse aí ocorre sem nenhum planejamento, né? Preciso fazer alguma coisa e vambora, né? Como a gente conseguiria apoiar essas pessoas? Uau! Eu acho que esse é o ponto, né? Porque realmente quem Educação, empreende... né, Léo? Eu acho que tem grandes desafios, mas a questão da educação de uma forma popular. Porque a educação lá na Unicamp já é privilegiada. É perfeita, não tenho crítica nenhuma para fazer. Não é esse o ponto. Desculpa, mas já é privilegiada. Sim. Né? Já é uma camada pequena da sociedade que vai ter acesso, sem dúvida, sem dúvida. Então, seja na PUC, a gente tem grandes universidades com formação de empreendedorismo muito legais aqui. Né? A gente está tendo um crescimento maior de aceleradora e incubadora, que também é muito legal, a gente pode testar e tal. Mas quando eu falo de educação popular, é isso, é o podcast. A gente trazer, talvez, no podcast, não alguém só de tecnologia, mas vamos trazer alguém lá da periferia que empreende há 20 anos com costura. Vou trazer até um caso. Tem um caso de uma mulher... Adorei a ideia. De uma mulher no Jardim Fernanda, que ela viu que muitas mulheres não conseguiam ter renda... E ela pediu doação de máquinas de costura e chamou essas mulheres com as crianças no colo, amamentando e tá lá ensinando a costurar para ganhar dinheiro, como fazendo roupa. É um puta empreendedorismo. Uma mulher dessa não ganha um centavo. Ela tá lá só para ajudar a comunidade dela. Então, para ela, falta formação financeira, faltam outras coisas. Mas ela empreende, a gente não pode falar que não. E ela muda a nossa realidade. No modo mais raiz e mais roots de todos, né? Quer então, alguma coisa com pegada ESG maior do que essa? Imagina essa mulher se ela vem aqui, toda a comunidade ela vai ouvi-la. E aí a gente consegue difundir. Incluir. Nossa, Mari, adorei a ideia. Você tem o contato dela? Tem. Depois a gente... Ficou o desafio, a gente assume. E aí tem de várias. A gente pode pensar várias coisas nesse sentido, assim, que são incríveis, né? Legal. Vamos voltar um pouquinho agora. Vamos. Como começou a Veles? A Veles, ela é
Vou voltar bem, então, né? Vamos, bora. Bom, e aí, então, eu fui para uma empresa de desenvolvimento de software em Belo Horizonte. Morava em Belo Horizonte na época. Trabalhava, foi quando eu saí da EAD Soluções. Você é daqui de Campinas? Eu sou de Campinas. Legal. E por causa dessa universidade que eu trabalhava aqui, montou-se um polo lá. Isso é legal falar também. Eu comecei a trabalhar bem nova aqui, e aí já querendo liderar tudo e tal, e eu me lembro que eu queria vender. Eu fazia matrícula na secretaria, porque eu não tinha idade de fazer outra coisa, eu tinha que aprender as coisas, né? E aí eu queria vender, e eu via o pessoal vendendo aquilo. Enfim, aí um dia eu falei com o dono, né, da empresa, que é uma universidade enorme hoje, eu chamei ele no corredor, falei, eu quero vender. E aí ele... abusada, né? Louca, nada. E aí não falou nada e saiu. Eu falei, já era, né? Vou ser mandada embora. Mas me colocaram para vender. E aí comecei a vender os cursos, que eram os cursos à distância. Ele é super pioneiro nisso também, principalmente na área da saúde. E aí eu comecei, e eu aprendi muito com esse cara, muito, um empreendedor assim, que eu admiro bastante. E aí comecei a vender e ter mais contato com ele. Então, tanto nas vendas ali do B2C, quanto de ver ele negociando, eu acho que isso tem uma escola muito legal. E aí eles me fizeram a proposta de eu ir para Belo Horizonte montar o polo de pós-graduação lá, como gestora. Montar mesmo, na parte administrativa. Buscar o prédio, buscar a aprovação dos cursos junto com o setor jurídico, organizar os cursos, nesse sentido. Então, fui para lá por causa disso. Fiz algumas imersões nos polos do Rio de Janeiro, eu precisei ser emancipada para isso, porque eu não tinha idade. Brasília... Caramba. Quantos anos você tinha? 17. Aí, eu fiz 18 no dia da minha mudança. Eu mudei, porque aí foi meio... Né? Mudei no dia 22 de março e fiz no aniversário no avião. Me mudei para Belo Horizonte e fiquei nesse período fazendo isso, né? E aí, então, a EAD Soluções, aí saí dessa empresa porque eu teria que voltar para Campinas, porque um dentista teria que assumir lá, né? Isso já era previsto. E aí, eu teria que voltar para Campinas, mas aí eu tinha conhecido o meu atual marido. Eu falei... Aí fiquei nessa dúvida, falei, mas aí, assim, eu sabia que eu podia construir uma carreira aqui, mas falei, vou arriscar o coração dessa vez, né? Das loucuras de... Empreendedor não é empreendedor, tu é louco o tempo todo, né? Não é do nada. Na vida louco. Também. Aí, enfim, decidi então ficar em Belo Horizonte. Foi quando eu, sabendo que eu tinha oportunidade com EAD, tentei montar a EAD Soluções, não deu certo, fui para uma empresa de software. Lá foi incrível, assim, minha curva de aprendizado, porque eu fui para a área comercial, eu fazia GV na época. E aí, um colega de turma, que hoje está na SAP, até me indicou para essa vaga. E aí, comecei a vender software lá. E aí, eu me apaixonei mesmo. É muito bom, né? Me apaixonei mesmo. E, enfim, trabalhei na Flag um tempo legal. Quando eu saí, foi porque eu queria voltar para Campinas, porque eu já estava com meu primeiro filho. E a área comercial, ela é cruel para você ter uma família e se dedicar. Ela é cruel. Você não tem folga, você não tem. E eu tinha esse privilégio, frisar bem, eu tinha esse privilégio de poder ter um tempo sabático, né? Ali para ficar com meu filho. Foi isso que eu decidi. Nisso, meu marido tinha acabado de vender uma empresa e ele montou um aplicativo para vendas. Legal. E foi, então, dedicando, tinha um sócio, tal, foi dedicando a esse aplicativo. Eu saí do emprego e ele começou a dedicar dinheiro para isso, acabou a grana, né? Em um certo momento. Quem nunca? Acabou a grana. E, ok, temos que voltar para o mercado. Condição de temperatura e pressão ideal para a criatividade, né? A criatividade aflorar. Aí... A gente volta para o empreendedor de necessidade. Exato. Você vê como é importante. E aí, voltar para o mercado, o Ítalo, então, foi para uma empresa para trabalhar com quem trabalha hoje, né? Com blockchain e tal. E ele falou, Mariana, tem alguns clientes aqui, a gente tem que minguar eles, porque, né, não vou conseguir dedicar. A hora que eu vi, eu não sabia exatamente o que o produto fazia. Eu falei, mas é a mesma coisa que eu vendia antes. Eu tenho uma carteira inteira para isso. Porque eu tinha mantido, apesar de ter saído, o meu relacionamento com os clientes, eu ia almoçar, eu mantive relacionamento, porque eu queria voltar para o mercado, era um período que eu sabia que eu queria. Então, eu comecei a vender, não tinha nada de técnico e a gente conseguiu, e aí
que a gente foi montando o time, e aí as coisas foram acontecendo. Então, o Vélez aí a gente era um outro produto, outro nome, outra marca. Em dado momento eu falei, Ítalo, vai ser a Vélez. Por um monte de coisa que mudou, e a gente então cofundou a Vélez, né? Que é o que é hoje. A gente foi entendendo como que tinha que arrumar isso. Mas que legal, você saiu vendendo antes de ter a solução totalmente pronta. Então, ela funcionava, gente, mas tinha seus perrengues. É que a gente fala para as startups. Falamos ontem para uma startup, falei assim, cara, vende. Depois a gente corre atrás e resolve, mas vende. Como que você corre atrás sem dinheiro? Vende, tem que vender. Não, excelente. A gente... E não significa que você não vai entregar. Não. Isso tem que estar claro, né? Sim, claro. Não é uma coisa errada. Você destrói seu nome. Sim, E é legal isso, porque assim, olha só, é um empreendedor com capacidade tal que está vendendo algo que ainda ou não está pronto, até mesmo não existe, mas que está se comprometendo em fazer. E vai fazer. E vai fazer, entendeu? E isso é legal porque bota mais uma pressão no empreendedor. E aí é onde ele vai de fato para cima, né? Sim. É isso aí. E aí, então, nasce Isso foi Vélez. Que ano que você assumiu? 2016. Que foi quando você assumiu a Vélez. Legal. 2016. E aí a gente foi montando o time. E aí, Léo, é importante falar uma coisa também. O Vélez não tinha dinheiro, e nem eu. Não tinha. E não era um produto, e eu também não saberia na época chegar em você e falar assim, Léo, eu tenho um produto que eu acredito nele por causa disso. Você põe uma grana pra... Eu nem sabia fazer isso. Pra mim era assim, isso tudo eu estava estudando, aprendendo de fato a ter um empreendedorismo com plano, com técnica, sabe? Sim. Então, pensando que como que eu vou resolver esse problema, chega o William, eu falei, William, é o seguinte, uma pessoa que eu conheci e confiava, tem esse produto e eu acredito nele, vou te mostrar. Tá aqui o produto. Você quer trabalhar comigo e na hora que tiver dinheiro a gente divide? Quando tiver, é dos dois. Era o único jeito que eu tinha. Eu tô falando isso porque às vezes a gente também coloca barreiras e não abre os olhos para achar outras alternativas. Sim. Com dinheiro é melhor, mais fácil. Mas o que eu posso buscar além do dinheiro que pode viabilizar o meu sonho? Né? Ou o que eu acredito que... Né? E quando realmente é bom, você acha, você consegue. Eu também acho. Eu né? sempre falo isso. Para boas ideias sempre tem dinheiro. Sempre tem. E aí o William falou, bora, então vamos trabalhar agora, de graça, né? Mas vamos correr atrás. E foi assim que a gente fez. Não foi de graça, né? Te custou um percentual da empresa. Aliás, o sócio é o dinheiro mais caro que existe, né? Porque é alguém para dividir com você o tempo inteiro. Mas eu também reconheço, eu não teria chegado onde a gente chegou sozinho. Impossível. É impossível. Não dá, porque assim, o ser humano não é perfeito. A gente não é completo. Isso já tá na saída. Então, assim, naturalmente, na saída, você precisa de gente que te complemente. Por exemplo, quando a gente vai investir, eu tenho uma tese de investimento cruel, mas para mim é uma tese, vou além, é um dogma. Eu não invisto em empresa que não tem sócio. Se o Léo chega Muitos pra mim, empreendedores têm isso. A empresa é só minha. Obrigado. Eu não entro no negócio. Eu quero já que o cara tenha sócio, eu quero que ele já demonstre para mim essa capacidade de dividir. Desde o início, né? Que mais pessoas têm responsabilidade. Porque quando você divide, você multiplica, né? E outro dogma meu também, por enquanto é um dogma, eu não invisto em empresa que o cara não está dedicado. Porque você nem ele acredita no negócio dele. Que eu vou. Eu entendo que, Léo, mas, cara, necessidade, ok. Se bem que quando a gente está falando de empreendedorismo de necessidade, essas pessoas são as que mais estão dedicadas ao negócio. Né? Mas se a pessoa nem ela está 100% no negócio, eu não entro. Eu não entro. Isso para mim não faz muito sentido. Né? E aí começou a Vélez, ela já nasceu como essa solução ou ela foi se transformando ao longo do tempo, Mari? Tinha o objetivo de resolver o mesmo problema, mas ela foi evoluindo até pelo mercado mesmo, né? Sim.
né? O que o mercado exigia antes, enfim. A gente foi se ajustando ao que o mercado exigia, mas resolvia o mesmo problema, digamos assim, né? Então, se a gente falar da parte técnica, de solução, ela mudou. Mas o problema é o mesmo que a gente resolve, sim. Boa. No mesmo público. Vamos dar uma pivotada na nossa conversa agora. Como entrou a Campinas Tech no jogo? É mesmo. Isso é muito importante. Eu falei no início, né, galera? A Mari é a atual presidente da Campinas Tech por mais um tempo. Também vamos falar disso. Vamos falar disso. Em breve. Eu choro quando falar disso, mas vamos falar disso. Em breve teremos uma mudança, mas atualmente a Mari é a presidente da Campinas Tech. Eu quero saber, Mari, como é que surgiu isso na sua vida? A Campinas Tech, quando a gente veio de Belo Horizonte para Campinas, foi nos apresentada por uma amiga que hoje ela está no Sebrae, muito querida e tal. E porque, sabe o empreendedorismo solitário que você falou? Era exatamente isso que o meu marido, na época que empreendia, né, eu estava com as crianças. E, assim, eu enxergava e falei, cara, ele vai morrer. Porque ele estava depressivo, porque não sabia como resolver um monte de problema e sozinho, né? Eu não tinha como contribuir na época com nada. O que a gente tinha de conhecimento estava no mesmo nível, ele talvez um pouquinho mais por ter mais tempo de... Tinha uma diferença de idade, consequentemente, ele de trabalho, né? Enfim, então aquilo começou a me angustiar. Essa minha amiga falou, e eu compartilhei isso com ela, falou assim, tem uma associação aqui, o pessoal da Unicamp, muito legal. Então foi bem no início mesmo da Campinas Tech, que na época era Campinas Startups. E eu vou conectar a CS. Eu vou conectar vocês com eles. Então, o Ítalo começou a participar da Campinas Tech. Eu, por tabela ali, porque era um assunto que já me interessava, então eu ia nos eventos e tal, mas não estava tão ativa. Mas sempre me conectando o máximo que eu conseguia. Mas quando eu comecei a empreender, então aí eu passei a participar, né, como associada. A gente foi associado desde essa época, sempre fomos. Participar mais. Então, estar nos eventos, estar... E aí, em dado momento, quando o Raul era presente, eu comecei a dar pitaco. Aí eu comecei, Raul, vai ter um evento, posso participar? Se a gente trouxer tal pessoa e tal. E ele começou a... Ouvir os pitacos. Legal, vamos junto. Então, eu tive essa primeira conexão mais ativa com o Raul. Então, foi essa. Foi assim que eu conheci... Que ano isso? Nossa, Léo, acho que foi 2012. Tá. Não, 12 que a gente se associou. Acho que foi 2019. E aí... Não, acho que antes, Léo. Antes? 2012 que a gente se associou, mas que eu comecei a ficar foi antes. Acho que 2017 o Raul era presidente já. E aí foi quando a gente começou a se conectar. 19 trocou, foi o Druê que entrou. Isso. Aí 2018 foi quando eu comecei a fazer palestras não. Participar dos eventos, né? Ou como palestrante ou mediadora e tal. De ficar mais ativa na associação mesmo. De buscar mentores. E aí conectei com vários, né? A Tati Pessoa, que eu conheci através da Campinas Tech, que é uma mulher incrível, o Horácio. Um monte de gente que... A comunidade de empreendedorismo aqui de Campinas é muito incrível, né, cara? Tem muita gente boa aqui, né, cara? E muitas histórias distintas muito legais também, né? Essas histórias eu quero ouvir, eu quero trazer essa galera. É uma galera que se ajuda mesmo. Assim, apesar das Uhum. agendas, assim, a gente vê isso, né? Quando a gente chama, foi, cara, eu preciso de ajuda. Você vê pessoas assim que são extremamente atarefadas, cara, não teria. E a hora é que você gosta de falar que não tem roupa, não tem mesmo, entendeu? Porque a hora dessas pessoas, hora de Mari aqui com nós não tem roupa. É assim também, né? Então, e pessoas que doam assim de verdade mesmo, né? Se colocam à disposição. Então, essa cumplicidade que a comunidade tem é muito massa. Ouvir histórias dá perspectivas de... Evita frustrações, você reduz frustrações. Você não está errando ou acertando, você está tentando. E aí vai ter a história que deu certo de um jeito que você nem imaginava e outras... Entendeu? O seu caminho não precisa ser tão frustrante. As histórias são diferentes, né? Acho que aquela história, quando você tenta alguma coisa, você acerta ou você aprende. Eu não vejo pela perspectiva. Eu confesso que eu sou um eterno otimista, né? Eu sou muito otimista. Eu também, eu tenho esse... Acho mas que as isso é pessoas mal de devem até ficar, empreendedor. chata. Essa aqui empreendedor não fala assim, não, é que não deu certo ainda. Agora. Vem o ainda, né? Não, calma, é o ainda. Isso mesmo. Tá sempre acreditando, né? Eu acredito piamente nisso. Que ou você acerta ou você aprende. Outra coisa importante quando você fala do otimismo, que é legal a gente falar, que é a questão
da gente buscar essa maturidade emocional, essa inteligência emocional, sei lá que nome que pode dar para isso. Mas a partir do momento que você começa a colocar barreiras de fracasso, não gosto daquela pessoa, cara, não adianta, não vai dar certo. E eu vejo muitas pessoas, principalmente agora no Capitã Sec, que eu tenho muitos contatos com pessoas que estão tentando empreender e tal, que tem uma capacidade técnica ou muito conhecimento ou muita coisa que por esses problemas você vê, cara, a pessoa tá patinando, é só isso. Uma das maiores... A gente conversou sobre isso recentemente. Uma das a galera deixa colar nela coisa que não deveria, entendeu? Tipo, deixa, bateu, tira. Eu acho que uma das maiores travas que existe para as pessoas é o medo de errar. As pessoas se culpam muito, se julgam ou muito. Ou terceirizar o problema também. Não, esse daí é... Assim, imagina que a pessoa é uma geladeira. É o meu lema, né? Os problemas são meus. Imagina que uma pessoa é uma geladeira. A pessoa vai colando imã de geladeira nela. E vai colando. De repente ela colou tanto nela que eu não tenho isso, eu não consigo isso, eu não posso isso. Vai colando. É uma autossabotagem. Que daí tá tão pesada que não anda. Não anda. Entendeu? Galera, todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui nessa mesa temos um amigo brilhante tecnicamente, que não vai pra frente porque tem medo de errar. Aí o que ele prefere? Falei com ele semana passada. Todo mundo. Vou ver ele amanhã. Vou falar a gente tem um amigo tecnicamente, fato tecnicamente brilhante, que tem medo de errar. Esse medo de errar é um problema para um monte de gente. Né? Eu acho que, sem brincadeira, eu acho que uma das maiores fortalezas minhas, né? Eu tenho certeza que uma das maiores fortalezas minhas é eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de fracasso. Não é que a gente não tem medo, a gente tem que frisar isso, não é que eu não tenho medo. Enfrenta o medo. Eu enfrento o medo, eu não tenho medo de ir. Medo a gente tem. Muito, porque muito fora você não tem medo. Não, temos medo. Eu tenho medo. O medo não te trava. A gente enfrenta, né? O medo não te bloqueia. Porque, tipo assim, eu posso errar? Claro que eu posso. Eu já errei milhões de vezes. Eu repito, a história da performance é uma sucessão de erros e acertos. Obviamente que com o tempo você vai se tornando mais experiente, você começa a errar menos. O que é que o cliente falou pra gente lá? Que gostava da gente? Porque... Um dos melhores elogios que a gente recebeu de cliente, e é genial, e eu falo pra todo mundo isso. Ele falou, não é que a performance não faz merda, é que eles limpam muito rápido. Então parece que não fez. Parece que não fez. Aí passa batido, porque essa é uma fortaleza nossa. É óbvio que a gente às vezes comete erros. O cliente perdoa. Como que é? O cliente perdoa se você errar, ele não perdoa. Ele perdoa os erros, mas ele não perdoa se você não resolver. Ele não perdoa a traição. Porque, cara, você cometeu uma falha, até a forma como a gente comunica. Sabe essa história que você falou dos problemas? O cliente, né? Quando você fala errei. Os problemas são meus. Eu falo pra todo mundo, galera, o problema é nosso. Alguém senta pra conversar comigo, uma característica que super me irrita. Né? Combatia isso muito no meu filho. Sabe quando não, mas o meu amiguinho... Pode parar. O problema não é dele, o problema é seu. Né? Quando você traz o problema para você tem chance de resolver. A partir do momento que eu disse que o problema é seu, Mari, eu não posso fazer mais nada. E aí eu me conformo? Não dá. Isso para mim não dá. Né? Isso para mim, inclusive, uma das principais características de empreendedor é o cara que não tem medo de chamar a responsabilidade para ele. Exato. Né? Agora, esse medo de errar, como eu combato isso nas pessoas? Cara? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de aprender. Porque, na verdade, eu tento traduzir dessa maneira. Quando você fala para mim que você tem medo de errar, na verdade, você está falando para mim que você tem medo de aprender. Porque é tudo baseado... Já se limitou, né? Você já se colocou numa posição muito difícil. Né? Você tocou um outro ponto, Mari, muito legal. Que você fala assim... que você falou... Puta, eu não trabalho bem com a pessoa e tal. Eu falo isso para muita gente. Você tem que aprender a trabalhar com quem precisa, não com quem você quer. Com quem você quer é muito fácil. Todo mundo que concorda com você vai quentinho, juntinho pra onde? Pro inferninho. É isso. Né? Porque durante um tempo, vamos falar de falha, esse foi um erro da performance. Porque olha o que acontecia. A gente era uma empresa muito pequena. Né? Como funcionava o nosso recrutamento e seleção? A gente saía de uma reunião, nós três, né? E falou, galera, vendemos um projeto novo. Vamos precisar de mais 3 pessoas. Então você fica responsável por contratar um, você por contratar outro e eu por contratar outro. Cada um ligava para um amigo. E trazia. Então eram amigos que
provavelmente pela nossa amizade já se conheciam. A Performa começou a virar um grupo de amigos. Totalmente enviesado. Todo mundo com a mesma visão, com a mesma forma de trabalho, perdeu a diversidade. A gente deixou de ser plural por opção. Isso foi um erro. Ou por falta de atenção, né? Por ignorância. Porque tava quentinho. Pela solidão. Pela solidão de alguém chegar e falar, ô bonitão, não é assim. Você tem que ir pra rua. Você tem que abrir a porta da empresa para outras pessoas. Você tem que trazer o Léo do Muro Amarelo. Um dia eu vou contar a história do Muro Amarelo. Galera, me cobrem. Eu preciso contar a história do Muro Amarelo para vocês. Mas eu precisava desse cara na comigo empresa. É só emoção, gente. Tem que ter emoção. Se não tiver, não tem graça. Eu precisava desse cara na empresa. Eu precisava do Samir na empresa. Eu precisava da Mabi na empresa. São pessoas completamente diferentes de mim. Completamente diferentes. Pessoas que, tipo, tem muito pouco a ver com a forma como eu conduzi a empresa no início. Mas sabe qual é a certeza que eu tenho? Que sem esses caras, eu não ia chegar onde eu cheguei. Né? Você não consegue fazer a jornada inteira de ponta a ponta sozinho. Pode ser que alguém tenha conseguido. Também não estamos dizendo que... Não estou cagando regra. Para mim, não ia funcionar. Eu sei das minhas limitações. Como eu sei que está chegando a hora, em algum momento, de outra pessoa conduzir o próximo ciclo de crescimento da Performa. Eu não tenho a pretensão de ser o CEO da Performa o tempo inteiro. Eu aposto com vocês que em 5 anos eu não estou lá. Né? Estarei na Performa, obviamente, talvez fazendo outras coisas, mas não no cargo de CEO. Né? Eu acho que o próximo ciclo ele já vai precisar de um novo combustível, uma nova mente cuidando da estratégia da empresa. Né? Eu não tenho medo disso, de reconhecer e aí eu vejo as pessoas travadas por ter medo de errar, por não querer expor fraqueza, por não querer compartilhar. Né? Isso começa a eu vejo isso como uma autossabotagem. Outra coisa que eu tenho vontade, como é que eu mostro para as pessoas, né? Por isso que eu gosto muito de contar a história da Performa. Né? Fica até repetitivo, mas a minha ideia é tentar, se eu conseguir em cada bate-papo, que uma pessoa mude um desses pontos, eu atingi o meu objetivo. Né? Léo, mas de um em um, cara, eu estou fazendo a minha parte. Tá gravado, espero que seja um legado. Não, hoje esse episódio aqui, ele tá bem assim, gente, vamos se abraçar. Vamos abraçar a árvore. Não, mas, gente, pra você ver, ó, vida de empreendedor, de quem tá empreendendo, de quem tá inovando, de quem tá criando transformação, é desafiador, dá medo e a gente se vê muitas vezes sozinho. E é tudo história real de quem passou por isso e em algum momento se viu sozinho, precisando de alguém, precisando de ajuda. Eu acho que e o viés desse bate-papo veio, Mari, quando você falou dessas pessoas que empreendem por necessidade e o ponto de dar um passo atrás, quando você falou de dar um passo atrás. Porque realmente passa a impressão, mas tá fácil, a Mari tem a empresa dela, o Léo os Léos são sócios. Não é fácil. Não é fácil. Vai olhar para trás. Né? Agora, eu posso falar, no meu caso, houve uma recompensa muito boa. Né? A Performa é uma empresa super legal de trabalhar, a gente consegue proporcionar um bom ambiente para a equipe, nós somos reconhecidos pelos nossos clientes, a gente deu certo. Né? E o meu objetivo é compartilhar. Eu não sei se tem uma fórmula, esse é o problema, Mari. Eu não sei se dá pra gente escrever um livro do tipo assim, faça isso que vai dar certo. Não tem. A gente tá em meios diferentes, cenários diferentes, pessoas diferentes. Exato. Então, eu não sei, né? E esse é aquele não sei bem provocativo, se tem uma fórmula. Mas eu tô disposto a compartilhar a minha história. Vou arriscar botar a fórmula. A fórmula é compartilhar. Essa é a fórmula. E tentar, né, Léo? E tentar. Porque assim, se eu compartilho o meu ponto de vista, a Mari compartilha o dela, você compartilha o seu, é você fornecendo, não um método, você fornecendo pontos de vista de apoio, que acaba funcionando como um ponto de apoio. Nós, como seres pensantes, podemos observar aquilo, e aí que é legal de falar, que eu gosto de falar nas mentorias, né? Assim, eu não sou dono da verdade.
O que eu sou é uma pessoa que tem uma história e uma capacidade. O que eu vou fazer com você é oferecer a minha visão, que é a soma de tudo que eu sou, para você. Sim. O que você faz com ela, o problema é seu. Mas sabe, a gente tá falando das histórias distintas, né, que inspiram e tal, mas se eu pudesse... Mariana, se você fosse corrigir alguma coisa na sua trajetória, o que você mudaria? Eu mudaria ter estudado mais sobre empreendedorismo e pessoas. Tá. Pessoas que vão mover a organização, independente de onde elas estejam lá dentro. Então, eu queria ter tido mais aprofundamento nisso, conseguido ter... tive a sorte, talvez, de estar sempre com pessoas maravilhosas. Né? Ou talvez eu acho que a gente também atrai, porque você... Você né? tá em movimento, né? Mas eu acho que se eu pudesse deixar alguma coisa mais técnica, né? Não só de inspiração e tal, você estudar sobre empreendedorismo, né? Não errar em número, saber tudo sobre número da sua empresa. Todos os indicadores que você precisa ter para saber o caminho e tal. Isso eu vejo como uma importância muito grande. Eu teria feito isso antes e pessoas. Mari, e deixar também um recado aí para os ouvintes, né? Opa, minha tornozeleira aqui já deu uma vibrada. Não tá, já deu? Já, a tornozeleira já me vibrou aqui, o tempo cara. passou rápido hoje. Não, mas eu acho que a gente pode estender um pouquinho. Lembra que teve aqueles 5 minutinhos de corte. Tipo, a gente teve um problema técnico, galera, durante a gravação e a gente vai acabar precisando fazer um cortezinho. Por isso que eu acho que dá pra gente... A gente precisou fazer um cortezinho, dá pra gente dar uma estendida, mas o tempo, infelizmente, tá acabando. Mas o que eu queria deixar pros leitores, Mari... Como a Campinas Tech consegue apoiar alguém que queira começar a empreender? Não é empreendedor, mas quer começar. Ou a Campinas Tech é para quem já é empreendedor? Como funciona isso? Legal. A Campinas Tech começou como uma comunidade, como eu falei. Tá. De empreendedores solitários que precisavam se ajudar. Então... Começou assim, hoje já é uma organização mais estruturada. É uma associação sem fins lucrativos, com pessoas que se dedicam, com esse propósito que você falou, a ajudar o outro, né? Então, não importa se você está começando ou qual é a fase que você está, tá? Na Campinas Tech não tem isso, porque vai ter você que vai falar, eu estou disposto a ajudar quem está começando. Vai ter quem... A gente tem, né, na associada Campinas Tech, a Dell, que executivos lá podem apoiar pessoas que já estão no nível maior. A gente tem investidores que querem as empresas que já estão exponenciando. No scale-up, Então, não importa. A gente é uma organização para se ajudar, né? É uma comunidade que vai ter todas essas fases. E eu acho que o objetivo principal lá da Campinas Tech é esse, proporcionar um ambiente seguro e saudável para o empreendedorismo, independente da fase que você está. Legal. Meu vice-presidente, falei certo. Falou, gente. Gente, para quem não sabe, o Léo Pinheiro também além de sócio da Performa, ele é vice-presidente da Campinas Tech. Eu tenho a honra, mas não tenho roupa para ser vice-presidente de Mariana Ananias, né? Legal. E aí eu quero já trazer a notícia. Vamos. Meu coração está casgado. Quase a futura ex-presidente da Campinas Tech. Que Mari... 2 pontos antes de a gente falar isso. Campinas Tech, então, teve presidentes incríveis, homens que eu admiro e tal, mas eu sou a primeira presidente mulher da Campinas Tech. Sensacional. A B Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, quase junto com a Campinas Tech, que agora tem a primeira presidente mulher. Isso volta lá para o início da nossa conversa, a possibilidade de a gente ter mais mulheres em startups sendo apoiadas em comunidades, exatamente, empreendendo, porque tem a referência, né? Então isso é legal, porque mulheres que sonham em ter startups, ou nem sabem o que é startup, querem saber, a gente está lá. Boa. E aí sou a futura ex-presidente da Campinas Tech. Para onde você está indo, mulher? Hong Kong. Olha aí, que pertinho. Logo ali. Logo ali, né? Fala a mesma língua, Mari, tá tudo certo. Que mudança incrível, hein? Mudança. Bom, eu te falei antes da gente entrar no ar, né? Eu fico triste pela distância física, mas super feliz com o que está acontecendo com a vida de vocês. Né? É uma oportunidade que aconteceu não no meu ambiente de trabalho, né? Da minha família, o meu marido que tem essa oportunidade muito legal e que é um reconhecimento da carreira dele, de tudo que ele conquistou muito grande.
E eu enxergo como uma grande possibilidade de a gente trocar conhecimento com um polo muito fértil para startups também. Muito legal falar isso. Legal. Né? Que a gente comentou antes da A gravação. gente não tá perdendo a presidente, a gente tá mandando uma presidente para prospectar em Hong Kong. É diferente, entendeu? A gente não tá perdendo. Isso que é uma visão A gente tá plantando Não, a alguém em gente Hong criou Kong. uma outra área. Agora o Campinas Tech tem área internacional, na qual a presidente, a Mariana Ananias, está sendo enviada a Hong Kong para abrir nossa Muito frente bom. internacional. E a Mari trouxe um dado aí, depois a gente vai até checar, mas a proporção entre a população de Hong Kong e o número de unicórnios é absurdo. É absurdo. O número que eu tenho certeza, né, que eu falei que ia pesquisar, são 7 milhões de habitantes. Mas... Para algo entre 15 e 20 unicórnios. 20 unicórnios, exatamente. Isso não existe, cara. Exatamente. 7 milhões de habitantes, 15 e 20 unicórnios. Então acho que vale Ou seja, muito alguma isso. coisa está acontecendo lá. Será que é sorte? Eu não acredito muito em Vamos sorte. trazer um pouco para a economia. Não, claro Né? que Então, não. alguma coisa está acontecendo. E Hong Kong agora tem, né, duplo domínio, né, que era Inglaterra, agora Inglaterra e China, né, tá nessa fase. E a gente tá agora, nesse momento, abrindo as fronteiras da China, por causa da pós-Covid. Está acontecendo lá agora. A galera tá há 3 anos fazendo dinheiro, guardando dinheiro, sem gastar com viagem, sem gastar com nada. A gente tem um potencial econômico agora para explorar lá imenso. Sim. Vou trazendo só pontos para os empreendedores pensarem em oportunidades. A nossa de enviada fato, especial em Hong Kong já falou, opa, negócios... é um ambiente muito propício para oportunidade. Num momento incrível para oportunidade. Né? E é uma cultura muito ligada ao empreendedorismo, enfim, né? Às startups. Então, tem mais coisas que eu não sei que ainda vou aprender a descobrir. Legal. A gente tá... Você fala que mais um mês você vai para lá de vez. Todo mundo. Todo Marido, mundo, filhos. Família toda. Que legal. Família Que toda. legal. Querida, infelizmente chegamos ao fim. Obrigada. Super te agradecer pela visita. Você é uma querida. Eu adoro bater papo com você. linda. E a gente vai conversar muito, porque eu vou querer saber tudo que está acontecendo lá. Vamos fazer call. Isso, crescer juntos. Eu vou querer saber tudo que está acontecendo lá e você sabe do nosso compromisso com o ecossistema de startups. O Pinheiro continua como vice-presidente da Campinas Tech, mas o que eu quero colocar à disposição é a Performa. O que vocês precisarem de apoio da Performa, conta com a gente. A resposta é sim. Conta com a gente, porque quanto mais gente empreendendo, quanto mais gente eu puder ajudar, eu acho que é o propósito de vida que eu quero me dedicar depois que eu já estou começando a fazer isso, né? Eu ajudo da maneira que eu posso, mas quando eu deixar a presidência da Performa, né? O plano é que o Samir assuma o cargo de CEO da Performa, eu vou me dedicar à comunidade de empreendedorismo muito mais do que eu faço hoje. Eu acho que isso é um compromisso que eu tenho, né? E eu queria que vocês contassem comigo para o que for necessário. De novo, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar nessa mesa. Eu que não tenho roupa aqui. Galera, quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. Já sabe aquele rolê todo, né? Curte, compartilha, divulga. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Mari, para o Léo ou para mim, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de fazer chegar até vocês. E muito obrigado por terem ficado com a gente. E já sabem, PQP, Performa que pode. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Gente. Abraço.